Alô? Deus? Tudo bem? Ah, que bom, que bom. Eu tô mais ou menos, Senhor. Eu tô mais ou menos, sabe? Assim, sabe aquela oração que eu fiz semana passada? Isso. Pois é, eu queria saber se o Senhor chegou a ouvir essa oração. O Senhor chegou a ouvir a minha oração que eu fiz? Ah, ouviu? Ah, que bom. Mas, o Senhor, sabe, assim, a sua palavra diz pra gente não andar ansiosos, assim, né? Não ficar preocupado com as coisas. Mas Deus tá muito difícil, tá muito difícil. O senhor não me falou nada ainda sobre o que eu devo fazer, né? Eu não sei qual caminho. O que que eu. Ah, é para esperar? Continuar esperando? Ah, é. Continuar esperando então. Não. Então tá bom. Ah, então tá. Não entendi. Tá bom. Tá bom. Não, pode deixar. Vou esperar então, Senhor. O que eu devo fazer para Deus ouvir e mais do que ouvir, o que eu devo fazer para Ele responder às minhas orações? Como é que eu vou saber qual que é a resposta de Deus? Sabe quando você precisa tomar uma decisão? Sabe quando você está numa encruzilhada, você não sabe se você vai para a direita, para a esquerda, se você vai para um lado, se vai para o outro. Você não sabe o que você faz e você coloca diante do Senhor, você apresenta o seu problema, a sua dificuldade diante do Senhor, para que Ele possa te ajudar na sua decisão. E você não tem uma resposta de Deus, você não sabe o que é para fazer. Você pensa assim, não, mas Deus podia tanto falar comigo assim, faz isso, Daniel. Você já passou por isso? Ele podia mandar um anjo dele para parar aqui na minha frente e dizer, Daniel. Eu não sei porque que a gente acha que Deus tem que falar assim, né? Mas o anjo parar na frente e dizer, Daniel, vá por esse caminho. Daniel, escolha este curso da sua faculdade. O nosso desejo é que Deus possa comunicar e falar conosco dessa forma. Já pensou se a gente tivesse o WhatsApp, Deus tivesse um WhatsApp e a gente pudesse mandar uma mensagem para ele? Papai, olha, ou então um áudio, né? Ô papai, me ajuda aí, eu tô na dúvida se eu faço aqui o curso de matemática, ou se eu escolho biologia, ou se eu escolho medicina. Qual caminho que eu devo escolher? Se nós pudéssemos, tivesse essa possibilidade de mandar um áudio para falar com Deus, eu acho que as coisas seriam um pouco mais fáceis, né? Você concorda comigo? Quando você faz uma oração e você não sabe se Deus ouviu ou se Ele vai responder aquela oração, eu não sei se você tem esse sentimento, mas é um sentimento de angústia que para dentro do nosso coração. A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos acerca de coisa alguma, mas a ansiedade consome o nosso coração porque nós não sabemos o que nós devemos fazer ou qual é o melhor caminho que nós devemos escolher na nossa vida, na nossa caminhada. Bom, se você não me conhece, muito prazer. Eu sou o pastor Daniel, este é o canal Muito de Cristo e eu gostaria que você me dissesse aqui abaixo de onde você está vendo esse vídeo, quem é você, para que eu possa te conhecer um pouco melhor. Vai ser um prazer poder conhecer você um pouco mais. Eu não sei você, mas eu me converti muito cedo, sabe? Desde os meus 5 anos de idade que eu sou cristão. Pode-se dizer então minha vida toda, né? Graças a Deus. Mas os meus pais, eles se converteram, eu era muito pequeno. E desde que eu me entendo por gente, que essa é uma pergunta que sempre paira aqui no meu coração, sempre aparece, seja por um sofrimento que eu estou vivendo, ou seja por um sofrimento de alguém que vem até me procurando, me pedindo um conselho, me pedindo uma orientação, né? Essa é uma pergunta que sempre ela tá ali incomodando um pouco o nosso coração, né? E aí a pergunta que fica no nosso coração e que a gente fica pensando é: por que nós não conseguimos ter uma resposta direta de Deus? Por que às vezes Deus não nos responde da maneira que nós queremos? E é sobre isso que eu quero falar com você neste momento. Mas antes de mais nada, eu quero te dizer que antes de gravar esse vídeo, Deus ele falou comigo. Ele ministrou ao meu coração, eu fui alimentado por essa palavra. É muito importante deixar isso claro, né? Então aqui, nesse momento, eu quero ser apenas um instrumento nas mãos de Deus para que essa mensagem alcance o seu coração, que você seja abençoado de alguma forma, que haja uma transformação na sua vida. E eu quero dizer que assim,
deixar muito claro nesse vídeo que toda honra e glória, ela é sempre de Deus, é sempre dele. Sem ele eu nem aqui eu estaria. Mas se essa mensagem falar o seu coração assim como falou o meu coração, você pode se inscrever neste canal se você quiser, você pode curtir essa mensagem, você pode compartilhar essa mensagem com alguém que você acha que também pode ser abençoado junto com você. Existe um exemplo muito interessante na Bíblia de um casal que passou por este problema. E eu quero compartilhar esse texto com você, eu quero ler esse texto, está no Evangelho de Lucas, no Novo Testamento, Lucas no capítulo 1, tá a partir do verso 5, eu vou ler esse texto aqui na minha Bíblia, capítulo 1, a partir do verso 5 até o verso 20. É o texto falando sobre Zacarias e Isabel. E eu quero ler esse texto. Diz assim a palavra: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abiás. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Verso 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Verso 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. E o verso 20 diz assim: Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Você pode aí, depois na sua casa, com calma, ler todo o restante do capítulo, que a Bíblia vai falar um pouco mais sobre essa história e você vai entender um pouco mais sobre a história de Zacarias, de Isabel, e no meio dessa história vai entrar a história de Maria com o nascimento de Jesus e você vai conseguir entender todo o contexto. Mas eu não vou ler todo esse texto aqui para que esse vídeo não fique tão extenso. Eu falo muito, vou tentar ser mais objetivo aqui nessa mensagem, aquilo que Deus ministrou no meu coração. Mas antes, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, eu gostaria de fazer uma breve oração, pedindo ao Senhor para que traga uma iluminação dessa palavra para o nosso coração. Que mesmo eu tendo estudado, eu sei que o Espírito Santo vai ministrar segundo aquilo que eu e você precisamos nesse momento. Então eu queria que você fechasse os seus olhos aonde você estiver, se você puder, e que você concordasse com essa breve oração que eu vou fazer. Deus, nós estamos neste momento, eu com os teus filhos espalhados aí por diversos lugares. Estamos aqui agora meditando na tua palavra e o que nós precisamos é que o Senhor traga uma iluminação da tua palavra que já foi revelada, que está aqui nas Sagradas Escrituras. Uma iluminação para que possamos entender aquilo que o Senhor deseja falar conosco, assim como o Senhor falou comigo, que o Senhor fale com os teus filhos neste momento. Essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. Toda honra e toda glória, ela é sempre exclusiva do Senhor. Eu te agradeço por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, obrigado por você participar nesse momento comigo e fazer essa reflexão nessa mensagem. Aqui nós vemos Zacarias e Isabel, um casal que passou boa parte da sua vida orando ao Senhor,
sem saber se a sua oração estava sendo ouvida e, consequentemente, sem uma resposta para essa oração. No verso 7, a Bíblia disse que eles não tinham filhos porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Esse casal, ele orou durante muito tempo. E eu acredito que até mesmo a esperança desse casal, ela começou a ir embora. Sabe quando você espera alguma coisa? No início, a chama ela está acesa no coração, né? E aí você está cheio de expectativa, cheio de fé. Mas à medida que o tempo vai passando e as coisas não acontecem, parece que aos poucos essa chama começa a ir embora. Você começa a acontecer aquilo que nós chamamos de... começa a perder a esperança com relação àquele objetivo, com relação àquele ideal. Então, eu queria levar você a pensar no tempo de espera desse casal. Toda mulher, ou a maioria delas, elas sonham em ter filhos. Naquele contexto específico, no contexto da história deles, isso era então mais forte. Nesses dias isso era mais forte do que nos dias atuais. Hoje, muitos casais nem têm intenção de ter filhos, mas naquela época, além de ser um grande sonho para o casal, né, é meio que aquilo estivesse meio que incluso no pacote do casamento. Existia naturalmente o sonho de ter filhos. Isso era um padrão para se estabelecer as famílias. E isso era também muito importante para garantir as gerações. A gente vai ver isso na Bíblia em outras passagens, que os filhos eram uma segurança para os pais, para dar continuidade, para dar segurança, para o trabalho. Nós temos uma série de coisas envolvidas nesse contexto. Para Zacarias e Isabel, essa espera foi, talvez, antes de Isabel casar, ela já sonhava com isso, mas junto com Zacarias, desde o momento que eles casaram até a velhice do casal, eles passaram vivendo, esperando essa oportunidade de ter um filho. A Bíblia não diz exatamente o tempo, mas considerando o tempo que as pessoas viviam naquela época, que era muito mais tempo do que os nossos dias atuais, eu consigo acreditar que eles esperaram muito tempo para conseguir ter um filho. E ter um filho é um grande sonho. Talvez você passou por uma situação como essa, de desejar ter um filho e ter, por algum motivo, uma impossibilidade para ter esse filho. De fato, nós não compreendemos por que às vezes Deus demora tanto em nos responder. Quando nós olhamos para a história de Zacarias e Isabel, é interessante a gente fazer uma reflexão, que no verso 6 a Bíblia diz assim, olha, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Era interessante porque quando nós olhamos para esse verso 6, nós vemos que aqui a Bíblia está falando de um casal que era temente ao Senhor. Um casal que obedecia aos mandamentos, aos preceitos. A Bíblia diz que Zacarias estava servindo ali como sacerdote naquela época. No templo, no lugar onde as pessoas adoravam ao Senhor, Zacarias ele fazia parte de uma geração, de uma descendência de sacerdotes. E ele estava em serviço do Senhor. Então, era um casal que tinha uma vida, a Bíblia diz no verso 6, eram justos diante de Deus. Então, é difícil compreender como um casal que estavam servindo ao Senhor, em obediência ao Senhor, não conseguiram uma resposta de algo que era tão simples, né? Família é sonho de Deus, então algo tão simples naquele momento na cabeça deles, eles não conseguiam alcançar uma resposta. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer sobre os tipos de resposta de Deus. Eu não sei se isso realmente é verídico, mas tem fundamento. Essa pessoa disse que existia 3 formas de Deus responder. Deus pode responder sim, Deus pode responder não e Deus pode responder espere. Então, existem 3 possibilidades de acordo com essa linha de raciocínio, que Deus pode responder sim para aquilo que você está perguntando para Ele na sua oração, Deus pode responder não para aquilo que você está perguntando, ou Deus pode responder espere. O problema é que o relógio de Deus ele não é sincronizado com o nosso relógio, né? Nós temos aí a ideia do fuso horário, nos países tem uma diferença de horário. Para a habitação de Deus até onde nós estamos aqui na nossa vida, nós não sabemos qual que é esse fuso horário, se é que podemos fazer essa brincadeira, né? O relógio de Deus não funciona como o nosso relógio. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? Esse tempo que nós entendemos como um tempo de 24 horas, de 7 dias na semana, de
X dias no mês, X dias no ano. O relógio de Deus não funciona dessa forma. Então, muitas vezes, para nós, esperar uma semana, esperar um mês, esperar um ano, esperar mais de um ano, esperar um tempo aí na nossa vida, para nós isso pode representar algo muito grande, mas que para Deus não é assim. Deus não trabalha segundo o nosso tempo, né? Deus está além, né? Além do nosso relógio humano, do nosso relógio que nós temos aqui hoje na nossa Terra. Então aqui nós precisamos identificar que dois pilares precisam fundamentar a nossa vida. O que eu quero dizer sobre isso? A nossa vida precisa estar alicerçada em cima de dois pilares. O primeiro deles é o pilar do que é a fé para mim. Primeiro pilar, o que é a fé para mim? A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 11, o verso 1, que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se vê. Então, fé é a certeza de alguma coisa que eu espero, é uma convicção de alguma coisa que eu não consigo ver. Lucas, no capítulo 11, o verso 9 e o verso 10, a Bíblia também fala um pouco algo muito interessante sobre isso para a gente entender essa linha de raciocínio desse pilar da fé. A Bíblia diz lá em Lucas 11, capítulo 9, capítulo 11, verso 9 e o verso 10, diz assim, olha, Jesus ensinando, Jesus diz assim, olha, e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-á. Então a primeira coisa, eu preciso entender o que é fé para mim. Eu preciso ter isso claro aqui no meu coração. O que é fé? Fé é a certeza daquilo que eu espero. É a convicção de fatos que não se veem. Então eu preciso ter isso muito claro na minha cabeça, eu preciso ter muito claro isso no meu coração sobre o que é fé. É muito importante para que você entenda como que Deus responde às orações, nós precisamos entender o que é fé. O segundo pilar muito importante para a gente entender é aonde está a minha esperança. Eu pergunto para você, aonde que está a sua esperança? Onde a sua esperança está? Isaías, no capítulo 40, o verso 30, diz assim, olha, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Salmo no capítulo 37, o salmista diz no verso 5 assim, olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Já no capítulo 37, o verso 7, a parte A, diz assim, olha, descansa no Senhor e espera nele. Será que você consegue nesse momento dizer para você mesmo, você dizer o seu nome, dizer, Daniel, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Daniel, descansa no Senhor e espera nele. Será que você consegue dizer para você mesmo, olha, Daniel, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças? Eu te pergunto, onde está a sua esperança? Onde você tem depositado a sua esperança? Se a nossa esperança estiver nas coisas dessa terra, o apóstolo Paulo já falou sobre isso, nós vamos ser os mais infelizes de todos os homens da face da terra. Se a sua esperança estiver nas coisas dessa terra, você está fadado ao fracasso, eu estou fadado ao fracasso. A nossa esperança precisa estar em Deus. Nós precisamos esperar nele, precisamos confiar nele. E Zacarias e Isabel estavam fazendo isso. Eles entendiam o que era fé, eles tinham entendimento do que era fé, eles entendiam que o lugar ideal, o lugar correto para se depositar a esperança era na pessoa de Deus. Se nossa esperança estiver nas coisas dessa terra, como o apóstolo Paulo diz, nós vamos ser os mais infelizes de todos os homens. Eu vou te dar mais 2 exemplos de pessoas na Bíblia que tiveram que esperar um longo período até a resposta de Deus. O primeiro deles é Abraão. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 12, a partir do verso 1 em diante, vai falar sobre o momento que Deus chamou Abraão. E Deus deu uma ordem para ele, e o Senhor disse para ele que era para ele sair da terra dele, da parentela dele, e que o Senhor iria levantar uma grande nação a partir de Abraão, que é a nação de Israel. Mas a Bíblia diz que quando Abraão saiu da sua casa, saiu da sua parentela, ele tinha 75 anos. E o Senhor disse que da descendência dele, Deus ia levantar uma grande geração.
E aí, quando nós continuamos a leitura do livro de Gênesis, nós vamos identificar que Abraão e a sua esposa Sara só tiveram o seu filho Isaque. A Bíblia diz que Abraão estava com 100 anos de idade, isso diz lá no capítulo 21, verso 5 de Gênesis. Então, Abraão estava com 100 anos de idade, ou seja, depois de 25 anos que Deus tinha dado uma promessa de que através da sua descendência Deus ia levantar uma grande geração, depois de 25 anos de espera, Isaque nasceu. E olha para você ver que interessante. Quando nós olhamos essa história, quando nós vemos esse exemplo, nós pensamos assim, Deus, mas que demora para uma resposta. Como que isso demorou? Como que eles conseguiram esperar? Como que eles conseguiram ficar esse tempo todo mantendo acesa essa chama? Ele entendia o que era fé e ele entendia que esperar no Senhor é a melhor coisa que nós podemos fazer. Existe um tempo certo para a resposta de Deus. E nós não entendemos isso porque nós queremos que essa resposta ela seja no nosso tempo. Mas Deus é quem sabe de todas as coisas. Ele é que sabe a hora certa para as coisas acontecer. E aí você pode falar, tá, Daniel, mas como que eu controlo então a minha ansiedade? Quando Deus ele não me responde quando eu faço uma oração. O Senhor disse algo no livro de Lucas, e eu queria ler esse texto, e eu vou ler numa tradução atualizada, que é dos dias de hoje, só para que você entenda um pouquinho melhor esse texto. Lucas, no capítulo 18, o verso 1 e o verso 8, Jesus vai ensinar algumas coisas para os discípulos acerca da oração. Lucas, no capítulo 18, o verso 1 ao verso 8, diz assim, olha, Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Diz assim, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo, ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas, afinal, pensou assim, é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou. Então Jesus agora vai ensinar assim, verso 6. Preste atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Jesus ele ensina algo muito interessante para os discípulos. Jesus mostrou que uma resposta que pode demorar, sim, que uma resposta de Deus pode demorar muito tempo para ser resposta, mas não é porque ele está ocupado demais e não pode julgar o nosso caso, como era o exemplo desse juiz, que era um juiz desonesto. Mas ele era desonesto e aquela viúva, de tanto importunar aquele juiz, ele decidiu dar a resposta, ele decidiu julgar o caso daquela mulher. Mas Jesus usou esse exemplo para mostrar algo muito importante nessa história. Jesus fez uma comparação. Se aquele juiz era desonesto, aquele homem mau, atendeu a demanda daquela viúva, que era uma necessitada, quanto mais Deus irá atender o socorro daquele que está aflito, do seu povo, dos seus filhos. Mas o segredo dessa história é Jesus ensinar para os discípulos acerca de entendimento de fé e perseverança. Jesus mostrou para os discípulos que era importante, quando ele começa falando no verso 18, ele diz para que eles orassem e nunca desanimassem da oração. Jesus estava ensinando para eles que era importante entender o que era perseverança, entender que era importante perseverar na oração. O que eu quero dizer sobre isso? Vamos ser mais prático. Eu não vou fazer uma oração uma vez e vou entregar isso e vou dizer acabou. Não, ser perseverante é perseverar na oração, é orar com frequência, é pedir a Deus em cima daquela causa, é clamar em cima daquilo, é literalmente mostrar para Deus que isso realmente que você quer é importante e você deixar isso claro a partir do momento que você está sempre orando, buscando de Deus.
quanto mais você orar, quanto mais você buscar, mais você vai estar mostrando para Deus que aquilo é importante para você, que você deseja uma resposta, que você deseja uma direção com relação àquilo. Muitas vezes nós fazemos uma oração uma vez e achamos assim, não, eu já orei, tá pronto, deixa aí que Deus vai responder. E às vezes Deus está esperando para saber se aquilo realmente é algo que está no nosso coração, se aquilo é importante, se aquilo representa alguma coisa, se aquilo tem um valor. Isso não quer dizer que sempre nós vamos ter que orar muito. Claro, quem vai definir o tempo para uma resposta é o nosso Deus. Não está na minha mão, não está na sua mão, está na mão dele. Mas a nossa parte é ser perseverante, é entender que eu sei o que é fé, que é a convicção daquilo que se espera, mesmo eu não vendo aquilo, e eu entendo isso e eu deposito essa esperança de realização em Deus. E eu falo, eu vou esperar no Senhor porque eu sei que Deus tem o melhor para mim. Existe um cenário específico que a Bíblia, né, nos mostra, onde Deus ele não vai ouvir as nossas orações. E isso é muito importante a gente entender sobre isso. Isso está lá em Isaías, no capítulo 59, verso 1 ao verso 3, onde a Bíblia vai dizer que os nossos pecados, as nossas transgressões, elas fazem uma separação entre nós e o nosso Deus, e isso impede que ele venha nos ouvir. Ou não é impedir, é que o Senhor não vai nos ouvir, porque quando nós estamos vivendo uma vida que não é na presença do Senhor, segundo a vontade do Senhor, segundo os projetos do Senhor, quando o pecado está reinando na nossa vida e não é Deus que está reinando na nossa vida, isso impede que a nossa oração chegue até o Senhor, e a gente precisa ter esse entendimento. Então, eu gosto de brincar que existe dois guarda-chuvas. Um é o guarda-chuva de Deus e o outro é o guarda-chuva do diabo. E a pergunta é, eu estou debaixo de igual guarda-chuva? Eu estou debaixo do guarda-chuva de Deus ou eu estou debaixo do guarda-chuva do diabo? Daniel, como é que é isso, essa história de guarda-chuva? É só uma brincadeira para você entender que ou você está sendo direcionado por Deus ou você está direcionado pelo diabo. Ou a sua vida é conduzida por Deus e você vive segundo aquilo que Deus estabelece para você, ou a sua vida é guiada segundo a vontade do diabo, segundo as coisas deste mundo. A Bíblia é muito clara quando o Senhor diz no Salmo 119, verso 105, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a Bíblia deixa muito claro que nós precisamos ter a palavra de Deus como luz para o nosso caminho, como lâmpada para os nossos pés. Então se eu tenho a minha vida pautada segundo a palavra do Senhor, quando os ensinamentos do Senhor estão no meu coração e eu estou praticando isso, então eu estou debaixo do guarda-chuva de Deus, é Deus que conduz a minha vida. Então o Senhor está pronto para ouvir a minha oração. E se você então está debaixo do guarda-chuva de Deus, sempre que você orar, a sua oração vai ser ouvida imediatamente. Não tenha dúvida disso. Deus vai ouvir a sua oração imediatamente. Isso não quer dizer que ele vai responder você imediatamente. Lembra que a resposta de Deus pode ser sim, não e espere, mas isso não quer dizer que ele vai responder na hora que ele quer, até porque Deus não é o Google que eu pego o celular e digo ok Google e ele vai responder alguma coisa para mim. Deus não é. Né? Eu vou perguntar para ele, auxílio à lista, ele vai me responder instantaneamente. Entenda, ele é Deus, ele é soberano. Eu é que dependo dele, não ele que depende de mim. Então isso precisa estar muito claro para mim. Mas olha uma coisa interessante. A incredulidade de Zacarias, mesmo Zacarias entendendo que era fé, mesmo ele aprendendo a depender do Senhor, ele teve uma incredulidade no seu coração, porque lá em Lucas, no capítulo 1, verso 18, quando nós lemos, ele perguntou como é que ele ia saber se isso era verdade. Na tradução da linguagem de hoje fala sobre isso. Como é que eu vou saber que isso é verdade? Zacarias perguntou isso para o anjo. Nesse momento, a fé de Zacarias titubeou. Como é que eu vou saber se isso é verdade? O Senhor mandou um anjo na frente dele, tudo que eu e você queríamos, né? Quando eu fizesse uma oração, o anjo viesse e falasse conosco. O anjo estava na frente de Zacarias falando com ele, e ele na hora parou e disse assim, mas como é que eu vou saber se isso é verdade? Porque eu e a minha esposa já somos muito velhos. Tudo que nós queríamos era que um anjo parasse e trouxesse uma resposta direto do trono de Deus para nós. E isso aconteceu com Zacarias. Mas naquele momento ele teve uma incredulidade. A fé de Zacarias balançou naquele momento. Eu lembro de Pedro, né?
Quando estava no barco, Jesus disse para ele disse, olha, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá ter com o Senhor aí nas águas. Jesus estava andando sobre as águas e Pedro começou a andar. Quando Pedro tirou os olhos do Senhor e olhou para as águas, ele começou a afundar. É isso que acontece. Quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, nós começamos a afundar, ou seja, a nossa fé ela é abalada. Mas se eu entendo que é fé, se eu aplico ela no meu coração e se eu deposito a minha esperança no Senhor, se eu consigo conciliar essas duas coisas e colocar elas como fundamento, eu não vou titubear, eu não vou ficar incrédulo com relação àquilo que Deus pode fazer na minha vida. Zacarias então teve uma consequência disso, ele ficou mudo, porque ele não acreditou nas palavras do anjo, né? Até que João, o seu filho, nasceu, até aquele momento, se você continuar lendo o texto, ele ficou mudo. Quando João Batista nasceu, o Senhor então deu para ele de novo o direito, a oportunidade de falar, e ele voltou a falar novamente. Então, duvidar de Deus pode trazer consequências, então nós precisamos colocar em prática a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Aprender a ter fé e aprender a confiar em Deus. Deus sempre responderá às suas orações, mas você precisa entender que ele vai responder no tempo dele, segundo a vontade dele. Para terminar esse momento de reflexão, 1 Pedro, no capítulo 5, verso 6 e o verso 7, diz assim, olha, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a palavra do Senhor está dizendo que nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. É forte a mão do Senhor. Precisamos nos submeter a isso para que Ele possa nos exaltar segundo o tempo dele. E o verso em seguida, o próximo verso diz assim, olha, lançando, ou seja, tirando de nós, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Porque ele é quem cuida das nossas vidas. Olha, entenda uma coisa, vale a pena esperar no Senhor. Zacarias e Isabel esperaram no Senhor e tiveram um filho chamado João Batista. Que orgulho esses pais tiveram ao saber da história da vida do que João Batista iria fazer e como seria a sua jornada. Abraão esperou 25 anos para ter o seu filho Isaque, mas a partir de Isaque nós temos a geração do povo de Israel todo e mais do que isso. Quando na Bíblia fala sobre a genealogia de Jesus, nós temos lá a história de Abraão e dos seus filhos sendo contada na lista da genealogia de Jesus. Vale a pena esperar a resposta e a direção do Senhor em tudo. Deus sempre tem o melhor para você. Vale a pena sempre esperar nele. Existem algumas formas que Deus responde e eu quero finalizar sobre isso, né? Quem sou eu para dizer aqui todas as formas ou tentar enumerar as formas, mas eu quero compartilhar algumas experiências, aquilo que eu aprendi, que eu já vivi na minha caminhada cristã. A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo, ou seja, ele habita dentro de mim e dentro de você. Então, entenda uma coisa, Deus ele não é um Deus de confusão, Deus não é um Deus de guerra, definitivamente. A Bíblia diz em Filipenses assim, ó, não estejais inquietos ou ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Como? Através da oração e da súplica com ações de graça. E aí a Bíblia diz no verso 7 assim, olha, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, que está além de tudo que nós possamos imaginar, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Então Deus não é de guerra. Deus é um Deus de paz. A Bíblia diz sobre isso. E a paz de Deus, ela guardará os nossos corações e os nossos pensamentos. Romanos, no capítulo 15, Paulo, quando escreve essa carta, capítulo 15, verso 13, diz assim, olha, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança. Ou seja, para que transborde a esperança, que Deus traga paz para dentro do meu coração, para que a esperança em Deus, ela possa transbordar, sabe? Ser abundante na nossa vida. Então, muitas vezes, preste atenção nisso, ele já te respondeu. Muitas vezes a resposta que você quer, Deus já falou com você, mas você não quer aceitar a resposta de Deus. Se o seu coração está aflito com uma escolha, com uma decisão,
será que essa é a resposta de Deus? Se ir pelo caminho A aflige o seu coração, traz angústia para você, será que essa é a escolha de Deus para você? Deus não é um Deus de confusão e de guerra. Deus é um Deus de paz. Então, vou voltar a dizer, talvez ele já te respondeu e você não quer ouvir a voz de Deus. Outra coisa importante é que às vezes Deus irá trazer uma convicção imediata de uma decisão para você, mas às vezes ele não vai trazer. Às vezes a convicção não vai vir imediatamente sobre qual escolha tomar ou sobre qual decisão quando nós apresentamos uma causa em uma oração diante do Senhor. Mas não importa por qual motivo essa convicção venha ou não venha. É importante a gente entender que o silêncio muitas vezes é uma resposta de Deus. Quando Deus não responde, talvez o silêncio já é uma resposta clara. O que nós precisamos é entender que são 2 segredos, e aí para a gente concluir eu vou fechar nisso. Primeiro, entender o que é e como funciona a fé. 2 segredos importantes para você aplicar na sua vida. Entenda o que é fé e como funciona a fé. Ah, Daniel, mas eu não sei como ter fé. Paulo ensinou isso lá no livro de Romanos, no capítulo 10. Ele diz, olha, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você precisa ler a palavra, você precisa meditar na palavra. Ah, Daniel, mas eu não consigo entender. Você vai entender à medida que você começar a ler. Quando você pegar a sua Bíblia e disser assim, antes de começar a ler, você vai dizer, Deus, fala comigo através dessa palavra. E à medida que você for lendo, o Espírito Santo vai trazer o entendimento para você. E esse entendimento, ele vai trazer o que para o seu coração? Fé. Quanto mais você ouvir, ou seja, quanto mais você meditar na palavra, ouvir a voz de Deus, nós ouvimos a voz através da Bíblia, através da palavra de Deus, quanto mais você ouvir a voz de Deus, maior vai ser a sua fé. Segundo ponto desse segredo é identificar onde eu estou depositando a minha esperança. Isaías, o profeta, ele escreveu no capítulo 30, verso 18, a parte B, finalzinho do texto, diz assim, olha, bem-aventurados todos os que esperam no Senhor ou esperam nele. Bem-aventurado significa quão feliz, né? Então, quão feliz são todos aqueles que esperam no Senhor. Uma vez que nós entendemos isso e aplicamos isso na nossa vida, nós vamos entender como que nós vamos fazer ou entender como Deus vai ouvir a nossa oração e nós vamos entender como pode ser a resposta de Deus para a nossa vida. Precisamos aprender a estar sensível à voz do Senhor. Quando isso fizer sentido para você, você vai estar sensível. Sabe, peça ao Senhor para que te dê a sensibilidade, para ouvir e entender o que Deus está direcionando para a sua vida. Muitas vezes a gente está tão angustiado que a gente não consegue ser sensível à voz. O Senhor está dizendo para nós, olha, não vá por esse caminho, isso vai te prejudicar, não escolha isso vai te fazer mal. Mas nós estamos tão angustiados, tão afoitos, tão apressados, que não conseguimos parar e ouvir a voz do Senhor, o Senhor falando conosco, trazendo paz para o nosso coração. E é isso que eu desejo e ministro para a sua vida, que você esteja sensível à voz do Senhor e consiga ouvir a voz do Senhor quando você fizer uma oração. Que você tenha paz no seu coração, que Ele ouviu a sua oração. A partir do momento que você abrir a sua boca e falar com Ele, Ele é o seu Pai, Ele ouviu a sua oração. E a resposta vai vir no tempo dEle e vai ser a melhor resposta. Mas nós precisamos ter paz no nosso coração e ter sensibilidade para ouvir essa palavra. Eu te agradeço por você ter dedicado um tempinho da tua atenção para que nós pudéssemos compartilhar junto essa palavra. E uma vez que isso ficou claro no seu coração, na sua vida, que você consegue entender isso, se isso foi bênção para você, compartilhe essa palavra com alguém para que ele seja abençoado assim como eu fui e espero que você também tenha sido nesse momento.